Olá, boa noite, muito prazer, sejam todos muito bem-vindos a esse encontro. Eu estou muito feliz, muito honrada e muito animada, entusiasmada. Hoje eu quero apresentar para vocês uma mudança de olhar com relação à comunicação na nossa prática clínica. Eu quero que vocês cheguem abertos, totalmente desprendidos de tudo que a gente aprendeu sobre comunicação, sobre empatia, sobre vínculo, sobre como se posicionar como psicóloga dentro da nossa formação clínica acadêmica. Existe muitos rótulos, muitos paradigmas estáticos, visões que acabam nos prendendo na autocrítica, na dificuldade de olhar para a nossa vulnerabilidade, olhar para os nossos sentimentos. E essa aula, as 5 atitudes que a gente, como psicólogo, como terapeuta, precisamos ter, tomar para apoiar, né, para colocar a comunicação não violenta na prática clínica, é o conteúdo que eu vou trazer para vocês. Então, eu vou contar para vocês como foi a minha trajetória, como que eu cheguei na comunicação não violenta, o porquê que me motivou a esse tema para vocês, o que motiva, qual é o meu propósito, né, de vida hoje, que é compartilhar essa nova linguagem com outros profissionais, outros colegas de profissão, para poder fazer essa transformação dentro da atuação, trazendo mais humanidade, mais empatia, mais conexão com cada pessoa que confia no seu trabalho, ok? Então me conta, de onde que você está chegando, como você está chegando para essa aula hoje, de que cidade você está falando, se você me escuta bem, me ouve bem, é importante para a gente poder conseguir ter uma boa troca, né, na aula de hoje. Vocês vão perceber que ela vai ser bem pontual e bem prática, então quero que vocês fiquem atentos, peguem papel, caneta, para vocês poderem anotarem as 5 atitudes. É um exercício que eu vou apresentar para vocês, que eu aplico com os pacientes dentro da intervenção da psicoterapia e que vocês também vão poder utilizar na prática com vocês mesmos. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, gravem isso. A comunicação é a nossa maior ferramenta de trabalho. Só que dentro da nossa comunicação habitual, a comunicação que nós aprendemos a nos comunicar, a nos posicionar, sempre está vinculado a uma forma de avaliação, de interpretação. O que a comunicação não violenta faz? Ela vem trazer clareza, ela vem limpar todos esses rótulos, todos esses julgamentos, todas essas avaliações, interpretações que nós aprendemos desde pequenininho a nos comunicar, para criar maior conexão e resgatar em nós uma essência de compassividade. Esse é o ponto-chave da comunicação não violenta. Então, vocês vão conseguir entender o que me motivou a trabalhar essa teoria, né, essa nova perspectiva de linguagem para dentro da nossa profissão. Por quê? Que vocês escutam, né? Quem aqui já ouviu falar que psicólogo tem que ser empático, que psicólogo tem que se identificar com todas as demandas e tem que atender todas as demandas? O tenho que é uma frase muito comum, é uma forma de nos comunicar, de nos relacionar, muito comum dentro da nossa comunicação habitual. E tudo que a gente faz no tem que tem um sentido de obrigação. E ali a gente desconecta daquilo que está vivo em nós. Vocês vão ouvir falar isso durante a aula, que é uma das frases principais que a CNB nos ensina, o que está vivo em nós. O que ele quer dizer com esse vivo em nós? Que eu quero dizer isso para vocês. O que está vivo em nós são os nossos sentimentos, né? O que desperta em nós os estímulos para a gente entrar em reatividade, às vezes, na nossa comunicação. Então, esse olhar estático, binário, de que nós temos que ser empático, que psicólogo é bem resolvido, de que psicólogo não tem problema, de que psicólogo sabe lidar melhor, conversar melhor, todos esses rótulos que vai surgindo, né, dentro da nossa carga profissional, foi me trazendo muito desconforto e muita curiosidade de como modificar isso. Eu falo que eu fui muito presenteada no início da minha formação, vocês vão conhecer minha história aqui, eu vou apresentar para vocês logo mais. Eu comecei atuando sempre atuei na área clínica, eu comecei atuando com profissionais, com estudantes de psicologia. E eu comecei a perceber o quanto a autocrítica, o autojulgamento,
a falta de confiança, a dificuldade de acessar sua vulnerabilidade era presente por conta dessa formação estática, dessa rotulação que a gente enxerga, né? E vai, vai ouvindo das pessoas dentro da profissão. Então, eles tinham muita dificuldade de olhar para aquilo que fazia sentido para eles na atuação. Eu comecei a ficar curiosa. Eu falava, gente, por que que a gente tem que trabalhar uma habilidade de empatia tão grande com o paciente, né? Se colocar nesse lugar de escuta tão grande, e não conseguimos trabalhar isso em nós, como psicólogos. Esse é o ponto-chave que me encantou para a CNV. E é sobre isso, sobre essa mudança de paradigma, que a nossa aula que eu vou compartilhar com vocês nessa aula de hoje, tá bom? Então, essas 5 atitudes para você colocar a CNV na prática vai permear, vai passar primeiro por você, para depois você levar essa educação para que as pessoas confiam no seu trabalho, ok? Bom, boa noite para vocês que estão chegando aqui. Ao final, eu vou compartilhar com vocês uma oportunidade para quem sentiu no coração que quer dar um passo a mais a fundo, né, nesse estudo, nesse mergulho, nessa mudança de paradigma que a comunicação não violenta nos faz através do curso Resgate Sua Essência com a CNV. Bora lá, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês para a gente poder começar os nossos conteúdos. Bom, esse é o tema da nossa aula, 5 atitudes para aplicar a CNV na prática clínica. Bom, para quem não me conhece, muito prazer, sou Cris Ligeiro, sou psicóloga clínica, sou formada desde 2014, pós-graduando em Psicologia da Saúde. Esse foi o primeiro interesse na área clínica, na profissão, por conta dos cuidados paliativos. Meu TCC foi desse viés, mas eu, conforme eu fui estudando, conforme eu fui atuando, né, dentro dos estágios, enfim, dentro da formação, eu fui me descobrindo muito conectada com a psicoterapia. Então, eu acabei indo fazer essa pós, olhar para dentro dessa relação hospitalar, mas desde que eu me formei, eu vinculei e fui direto para a prática clínica. Foi por isso que eu falo para vocês que eu ganhei de presente, porque a minha psicóloga, na época, estava com uma demanda alta, e me indicou alguns colegas de profissões que já estavam no primeiro ano, segundo ano, então eu iniciei a minha prática clínica atendendo profissionais de saúde, né, atendendo outros psicólogos, eles foram meus primeiros pacientes, e isso me motivou, então, a ter esse olhar de humanização para a nossa profissão, a entender o quanto que nós éramos autocríticos, presos, e como que a gente podia melhorar isso, trabalhar essa habilidade da empatia com nós mesmos, né? Então, hoje eu atuo na abordagem fenômeno existencial vinculada à sistêmica, com atendimento presenciais aqui em Catanduva, interior de São Paulo, e online, né? Adultos, casais e adolescentes. E por que que eu friso as pessoas que eu atendo? Aqui vocês vão entender quando eu falo dessa, olhar para os nossos amigos, olhar com compaixão para aquilo que, sair desse rótulo de que a gente tem que empatizar com todas as demandas. Eu não atendo criança, e eu me sentia muito cobrada, ou às vezes até impotente, quando eu percebi que eu não conseguia vincular com o público infantil. Não é que eu não conseguia vincular, eu acho que eu tinha um instinto materno muito forte dentro de mim, e acabava, eu sempre falo que as crianças acabavam me gambelando. E isso me prejudicava muito na atuação, né, no servir ali da profissão, por mais que a gente faça a suspensão fenomenológica, por mais que a gente olhe, eu não conseguia. E falar que eu não atendia essa demanda era como se eu estivesse me diminuindo como profissional. Então, trabalhar essa empatia comigo, né, quem me apoiou a ter essa compreensão, esse entendimento, foi a comunicação não violenta. E isso me ajudou a também a tirar essa autocrítica, essa autopressão de muitos outros colegas que eu atendi, né? Hoje eu sou idealizadora do curso Resgate Sua Essência com Comunicação Não Violenta. E é esse projeto que eu quero apresentar para vocês logo mais no final da nossa aula, tá bom? Vamos lá. Um pouquinho da minha história, um pouquinho de como eu fui caminhando, já falei um pouquinho aqui para vocês, para dentro da área da psicologia. Então, no ano de 2014, quando eu me formei, o que eu mais, assim, eu saí com uma certeza absurda de que eu queria ser psicóloga clínica, né? Assim que eu peguei meu CRP, a convite dessa minha psicóloga na época, eu comecei a trabalhar dentro da prática clínica com colegas de profissão. E as demandas que me chegavam sempre eram muito demandas de relacionamento, né? E eu ficava curiosa de ver como que as pessoas tinham dificuldade. Lembra que eu disse para vocês que a comunicação é a nossa maior ferramenta, não só de trabalho, mas
durante todas as nossas interações. E eu percebia que essas dificuldades, seja com casais ou seja com pessoas individuais, elas tinham muita dificuldade de ouvir o que era importante para o outro com empatia, com cuidado, com respeito. E aí eu fui recebendo vários convites, né, para trabalhar com artigos que falavam sobre demandas de relacionamento. A gente escreveu e-books sobre relacionamento abusivo na época. Eu fui encontrando um grupo de psicólogos que a gente foi trabalhando com coautoria. E um dos convites que eu tenho muito orgulho é esse livro que eu fui coautora, que é Caminhos para Relacionar-se com Possibilidades. Ele me ajuda muito como a gente fez esse livro com 20 coautores, tem 20 temas diferentes. Do meu tema, eu falava sobre a influência da rede social dentro dos relacionamentos, o quanto que ele, nessas demandas que chegavam para mim, tinha muita dificuldade de confiança, né, de trabalhar a confiança por conta da chegada da tecnologia, né, o WhatsApp, os Instagrams da vida, quanto que as pessoas tinham dificuldade de olharem para aquilo de uma forma mais como agregar dentro do relacionamento do que como acusação. Então, eu trabalho muito com esses pacientes essa percepção de olhar o que de fato está acontecendo do que as interpretações, com o capítulo desse livro. Então, tem vários temas, né? Tem um que fala sobre as relações familiares, tem outros que falam com a saída dos filhos de casa. Então, ele virou uma ferramenta de trabalho, esse livro, para dentro da minha atuação com os pacientes nessas demandas de relacionamento, traz mais clareza, né? Ajuda eles a terem maior compreensão. Então, para mim foi um presente participar desse livro e como me ajuda hoje a trabalhar essas demandas. E aí, com isso, foi surgindo, então, o desejo de atender casais e eu sentia muito medo, né? Eu falava, como vai ser estar ali com duas pessoas? De novo, aquela autocrítica, chegando perto de mim. E aí foi quando eu fui conhecendo projetos, de outros psicólogos, fui me aperfeiçoando, porque, assim, percebe, dentro da formação, a gente acaba tendo uma limitação de clínica. A gente tem 5 anos ali de estudo, saímos com uma bagagem para poder atender, mas não é a gente não se aprofunda em tudo, né, dentro dos 5 anos de psicologia. Então, trabalhar essa habilidade da empatia, buscar atendimento de casais, eu tive que buscar tudo fora depois da minha formação. E aí eu fui encontrando o meu jeito de ser psi, né, a forma com que eu conseguia vincular, a forma com que eu entendia a psicoterapia, o setting terapêutico, e não querer fazer tudo como a gente, tudo estático, como a gente ouvia na época da faculdade, não ter vínculo, não ter contato com o paciente. Lógico que eu não sou amiga de nenhum paciente, mas eu não consigo não dar um abraço, não encontrar em algum lugar e cumprimentá-lo. Tem uma humanização dentro da minha prática clínica que eu fui descobrindo através dessa habilidade, de habilidades que eu buscava fora da formação dos 5 anos de psicologia. Uma habilidade que eu sempre fui fã e que eu tenho muita gratidão, né, de poder trabalhar ela, é a habilidade da empatia. Por isso que eu falo para vocês, essa habilidade me chamou a atenção e eu sentia muita falta de uma teoria que pudesse me apoiar a trabalhar essa habilidade nessas demandas de relacionamento que eu recebia e também com esses próprios psicólogos, né, terapeutas que eu atendi, que tinham muita autocrítica, muita exigência de pensar que eles não seriam bem indicados, né, principalmente os informados. Quem aí nunca desejou, né, sair da área clínica e se sentir referência como psicólogo clínico, ser indicado, ter fila de espera? A gente cria muitas expectativas. E, na verdade, a hora que a gente vai para a prática é onde a gente vê a realidade da profissão, que vai depender muito da nossa postura, né? De como nós sentimos confiança dentro dessa atuação para poder chamar esses pacientes, para poder ter essa agenda lotada, para poder ter essa cartela de clientes e poder ajudar e transformar as vidas. Então, essa habilidade eu fui buscando uma teoria que me pudesse apoiar a entender mais cientificamente como trabalhar essa habilidade com os meus pacientes. Foi quando eu encontrei a comunicação não violenta, né? E foi por conta disso, através da CNV, dessa linguagem, que eu encontrei o meu propósito hoje, que é levar essa linguagem para a minha prática e para a vida pessoal. Por que que eu falo isso, gente? A CNV, o que que ela vai proporcionar, né, para nós psicólogos? Primeiro ponto,
que ela vai proporcionar? É uma liberdade na nossa atuação, trazendo então uma relação muito mais humanizada, com leveza e sem aquela rigidez, aquele papel da profissional, da clínica, entende? Que eu tenho que ficar no lugar da especialista frente ao meu paciente. Não, a gente vai trazer humanidade. Nós vamos olhar para o outro ser humano que está ali na nossa frente e nos conectar com as necessidades que compartilhamos, né? Com os sentimentos que compartilhamos, porque isso é da nossa humanidade. Porque antes de ser psicólogos, nós somos seres humanos, né? E essa humanização a gente não aprende na faculdade. Pelo contrário, a gente aprende uma rigidez, uma visão estática, uma visão de ficar preso especialista, de que nós temos a verdade. E muitos pacientes chegam com essa perspectiva, com essa esperança dentro da psicoterapia, de que nós vamos trazer solução, de que nós vamos dar resultado. Nós somos um papel ali de mentores, eu falo, né? Nós somos ali um farolzinho de alerta para mostrar caminhos para os nossos pacientes, mas nós não temos as verdades absolutas. E às vezes eles vêm com esse peso, jogando essa responsabilidade por não conhecer o seu próprio potencial. Então, a comunicação não violenta, ela reacende esse poder pessoal de cada um. E quando você entende isso, você também fica mais tranquilo, mais relaxado, um papel de uma escuta muito mais para compreender, que é isso que vocês vão ver ao longo dessa aula, do que responder, do que dar hipóteses, dar soluções para o nosso paciente. Faz sentido? Um outro ponto que a CNV vai nos apoiar como profissionais, pode agregar, né, oferece para nós profissionais, é uma confiança, né, uma confiança na aplicação das ferramentas que a gente utiliza, né, para trazer maior compreensão para o paciente. Então, dentro do curso Resgate Sua Essência, a gente tem baralhos de sentimentos e necessidades, temos a ferramenta da autoempatia, onde a gente consegue ajudar esse paciente a se familiarizar com essa linguagem de sentimentos e necessidades que a gente se perde durante toda a nossa vida por conta da educação que fomos aprendidos. Tá bom? Terceiro ponto que a CNV proporciona para a gente como profissional é qualidade na nossa vida pessoal e profissional. Primeiro ponto, né? A gente só consegue ir com o paciente até onde a gente reconhece de nós, até onde a gente sabe de nós. E se você não consegue acessar sua vulnerabilidade, se você não consegue identificar os seus reais sentimentos, se você também fica preso na autocrítica, no julgamento, como é que você vai conseguir fazer essa transformação do seu paciente? Então, o primeiro ponto que vocês vão perceber aqui é que você precisa transformar essa linguagem na sua vida pessoal para depois você levar para a sua prática clínica. Então, atendendo esses colegas de profissão, eu fui vendo a importância de trabalhar essa autoempatia, essa compreensão do quais são os limites, do que eles estão sentindo, para poder depois levar essa leveza. Né? Um ponto importante que vocês vão perceber, né? O que a CNV aqui ela é um mapa. É um mapa para desmembrar as histórias que a gente conta na nossa cabeça e ir para uma conexão. Então, é isso que vai trazer confiança, vínculo e tranquilidade, né? Sem ficar na autocrítica para dentro da sua atuação, ok? Então, Cris, o que é, então, a comunicação não violenta, né? Ela é mais conhecida, sempre vocês vão ouvir muito o abreviamento, que é a CNV, que pode ser considerada como técnica, mas ela não é só isso. A base da CNV é saber escutar as pessoas de maneira empática e também se expressar de maneira autêntica nos seus relacionamentos. E foi com base nela que eu estruturei essas 5 atitudes que você, terapeuta, pode aplicar na sua intervenção clínica, entende? Por que eu falo que as pessoas, a CNV, ela tem escutar as pessoas de maneira empática? Tem 2 pontos que a gente precisa ficar firme, lembrar dentro da comunicação não violenta, né? O primeiro é receber com empatia, que é escutar de maneira empática, ou receber independente de como a pessoa vem. Então, se eu recebo um cliente mais rígido, ou um cliente mais difícil de se vulnerabilizar, ou mais crítico, aquela pessoa que fica mais presa, habitual que a gente está acostumado, que é a comunicação de não responsabilização, de ficar presa a rótulos, a julgamentos, a culpar o outro. Independente de como essa pessoa chega, como eu estou aberto, qual é a minha disposição para estar ouvindo? Essa é a mudança que a CNV vai fazer em sua escuta. Eu sempre falo, você vai aprender a ter uma escuta para compreender e não para resolver.
Então, aquela pressa para dar solução, aquela pressa para concordar, ou para dar resultados, ou para dar ideias para o paciente, a gente dá uma pausa em stand-by, coloca aqui em cima, respira e ouve por trás das palavras que ele traz. Então, recebe de maneira empática e se expressa de maneira autêntica. Então, é 2 pontos. O que é expressar de maneira autêntica? É aquilo que eu falei lá no início, o que está vivo em mim, o que está vivo dentro de nós, sem medo de estar roubando a cena ou de estar trazendo essa vulnerabilidade frente ao paciente. Então, Marshall Rosenberg, aqui é o pai da comunicação não violenta, né? O que ele nos mostra, né? O que ele fala? Que a gente precisa ter, o primeiro ponto para essa mudança de atitude, de linguagem, é uma consciência, né? Ele traz, nós temos 2 consciências que habitam em nós, a girafa e o chacal, são os 2 símbolos que representam a nossa comunicação violenta e não violenta, trazida por Marshall Rosenberg. Né? Marshall foi um psicólogo, PhD em psicologia. Ele também tinha essa curiosidade de entender por que outras pessoas, em situações tão diversas e às vezes tão iguais, tinham uma postura muito mais compassiva, de colaboração, tinham esse instinto de ajudar o outro e outros tão reativa. Foi daí que surgiu essa teoria, foi nesse lugar que ele foi buscar. E por que a comunicação não violenta? Porque ele não está dizendo que a gente vai deixar de julgar, ele não está dizendo que a gente vai deixar de rotular, porque isso está muito intrínseco, nós aprendemos isso desde pequenininho, né? Então, essa consciência que a gente precisa ter é entender que sim, em alguns momentos nós vamos estar julgando, nós vamos estar usando o jeito chacal de ser, que é esse amiguinho aqui, ó, esse jeito de não responsabilização, de culpabilização, de vitimização, de certo e errado, de punição, é o nosso modo habitual de ser. Quando a gente traz essa consciência para o paciente de que é uma forma natural de que a gente aprendeu e como ele quer se relacionar, a gente traz a visão da girafa. A girafa é o símbolo da compassividade, o símbolo do resgate da essência. Marshall diz, não tem nada de novo na CNV que a gente não saiba, a gente só se perde conforme nossa educação, a gente vai aprendendo, a gente precisa resgatar. Né? E quando a gente aprende a resgatar, a gente chega lá na nossa infância, olha para uma criança. Gente, a gente sempre fala, criança CNV pura, né? Ela é muito autêntica. Se ela gosta, se ela recebe um presente, ela não gostou, ela não fica com jeitos, ela fala na hora, não gostei, ai que feio, ai não sei o que. Muitas vezes, o que os pais fazem? Né? O que a gente faz dentro dessa comunicação? Ai, não fala assim, ai, vai ficar chateada. A gente embute culpa na criança. A gente não valida a expressão autêntica dela. A CNV faz esse caminho de resgate. A gente vai buscar resgatar essa autenticidade que habita em nós, que é nato de todo ser humano, e que a gente perde com a nossa comunicação habitual, conforme a nossa criação durante todo o processo de vida, entende? Então, esse é o resgate, por isso que não é tão simples. Passa uma vida toda criticando, uma vida toda achando que o caminho existe um certo e um errado, existe aquele que une tem que recompensar, o que é certo a gente tem que recompensar, e desconstruir isso é um desafio. E esse desafio precisa de consciência, de chamada para atenção, chamada de presença o tempo todo. Então, quando a gente traz isso para dentro da nossa vida e também para a nossa prática, para os pacientes, eles começam a escolher, né? Tem escolhas, como eu quero me relacionar, né? Como eu quero me falar, a partir de uma compassividade, de uma conexão, da busca de entender o que é bom para o outro, o que é bom para mim, ou na não responsabilização, que é um jeito habitual de ser. Lógico que é muito mais confortável a gente ficar no lugar do chacal, né? É muito mais fácil culpar o outro das coisas, não se responsabilizar. Mas o quanto isso cria desconexão e conflitos dentro da nossa comunicação. Essa é a grande virada de chave para a gente poder ter essa consciência, ok? E aí você já deve estar me perguntando, né, Cris, por que girafa então? Né? E aí eu vou trazer aqui para vocês a escolha que Marshall fala. Ele é o animal que tem o coração mais forte dos mamíferos, o coração que representa a disponibilidade afetiva e uma postura para compreender, já que ela é alta bastante para enxergar o contexto e o sistema como um todo, para além dos julgamentos. Essas anteninhas aqui, a gente fala que ela pega a intenção. Tudo na comunicação, a gente precisa focar na nossa intenção. Se eu estou com a intenção de culpar, de julgar, de punir, o outro vai sentir, o outro vai perceber. E a probabilidade da pessoa ser reativa ou se defender é muito maior.
Então, se a minha intenção é com curiosidade, é compreender, a probabilidade do outro me ouvir ou se estar disponível para me escutar, ou tentar, então, é, atender ali algumas necessidades, é muito maior. Só que isso precisa de treino, e de prática, e de consciência de presença. Por isso que ele fala para a gente estar atento às duas consciências que representam a nossa comunicação, a do chacal e a da girafa. Qual que é a proposta da CNV? Que a gente caminhe para essa conexão, para esse olhar sem julgamento, essa postura mais de compreensão. E é isso que eu falo para os colegas de profissão que eu atendo, né? Busca essa curiosidade antes de fazer soluções para o seu paciente. Busca compreender o que está por trás das palavras, né? O que ele está precisando ali. E essa escuta apurada a gente consegue na transformação dessa consciência que a CNV nos propõe. E o chacal, Cris, né? Como que é essa linguagem? Simboliza essa consciência de linguagem interna e externa em um comportamento violento, de ataque, defesa, fuga e não responsabilização, como eu vi para vocês. É assim que temos essas representações da consciência para facilitar a compreensão da violência que existe em nós. O que ele quer dizer violento? Não é violência de agressão, mas é essa postura de acusação, essa postura de imposição frente às nossas emoções. Por que que Marshall fala que é tão difícil a gente trabalhar essa compulsividade dentro das relações mais próximas? E eu vejo isso atendendo casais, e quando eu trago essa consciência para eles, eles me falam, nossa, isso não faz sentido. Dentro das relações íntimas, dentro das relações mais próximas, a gente tem uma mania de achar que sabe o que o outro quer, de achar que sabe o que o outro está pensando, né? Então, eles trazem muito assim, quando ela bate a porta do armário, por exemplo, eu já sei o que ela está querendo dizer. Será que sabe mesmo? Vocês vão perceber que dentro do CNV, o óbvio precisa ser dito. Quando eu trago essa expressão para os casais, eles trazem, eles ficam espantados, assim, eles me olham e falam, como assim, Cris? Eu falei, olha, o óbvio precisa ser dito. Você acha que sabe o que o outro está querendo dizer com bater uma porta. Você acha que o outro está querendo dizer quando ele chega batendo um pouco mais forte. Isso são interpretações. A CNV vai trazer a gente olhar para o concreto e não olhar para o lado pessoal. E é esse desafio, é essa consciência de presença que a gente tem que ter o tempo todo. Então, quando eu trago essa ideia para os casais, eles acabam ficando curiosos e querendo trabalhar mesmo essa nova linguagem. E aí tem passo que eu falo para eles, que é sempre falar em primeira pessoa, né? Então, a gente não aprende a falar em primeira pessoa, a gente está sempre, a nossa comunicação atual, chacal de si, é falar em terceira pessoa. É sair da não responsabilização, é eu agir assim porque você me disse isso. Eu fiz isso porque você fez aquilo. Então, a gente está sempre nesse lugar de certo e errado, sempre buscando entender é, disputando o poder, né? E aí, na consciência do CNV, nós não vamos usar o poder para com o outro, né? Nós vamos usar o poder sobre o outro, nós vamos usar o poder acessar o nosso poder pessoal, nós vamos estar junto do outro, né? É um poder com e não um poder sobre. E isso acontece muito com os casais, né? Então, eu não consigo conversar quando eu vejo ele contornou uma situação e me deixou falando sozinha, ou quando eu vejo que ele contorna a situação e me culpou, ou ela me culpou, tem muito isso. Então, quando a gente traz essa consciência de que, como você escolhe na conexão sair desse lugar chacal de ser, você começa a trazer a mudança de linguagem, você me propõe para dentro das relações, das pessoas que confiam no teu trabalho ali, que são os casais ou as amigas de relacionamento. Bom, a intenção da CNV, isso aqui é muito importante para a gente poder trazer clareza, né? Manter a nossa atenção onde temos mais probabilidade de conseguir o que queremos, nos expressando com honestidade, pensamento e necessidade. Então, o primeiro ponto, conecta primeiro para resolver, depois cria para... Primeiro a gente vai se conectar primeiro para resolver, e depois nós vamos criar conexões satisfatórias. Então, primeiro, a gente se conecta para depois resolver juntos. É isso que ele quer dizer aqui, na intenção da CNV. Então, o que ele quer dizer com isso? Primeiro, eu vou ouvir com curiosidade. Primeiro, eu vou estar aberto a entender o que está por trás da queixa desse paciente. Para depois, junto com ele, eu tentar resolver com uma conexão de satisfação quais são as necessidades que ele pode cuidar ali. Segundo, atender nossas necessidades de forma a respeitar nossos valores e os dos outros.
Então, quando eu compreendo o que o outro precisa, o que Marshall quer dizer desnecessidade? Gente, são os nossos valores. Todo mundo quer ser respeitado, todo mundo quer se sentir amado, todo mundo quer se sentir ouvido, ser visto, valorizado. Isso tudo são necessidades e são valores. Então, quando eu estou com o paciente, eu pergunto, o que é negociável para você? Dentro de uma relação, de uma comunicação. O que para você não negociaria? Ah, Cris, eu acho que o respeito, o companheirismo, a parceria. Então, essas são necessidades. Você acredita que essa outra pessoa também gostaria de ter respeito, parceria? Ah, com certeza. E como você pode colaborar para que vocês encontrem estratégias que atendam essas necessidades dos dois, de ambos? Aí eles se compartilham, não fazem ideia. É aí que a gente atua. É aí que a gente traz a consciência pública se melhorando. Por quê? Marshall dizia, uma das premissas, né, da CNV, todo ser humano, em cada ação que faz, está buscando atender uma necessidade. Quando a gente entende isso, a gente sai do lugar de julgamento. A gente para de criticar, entende? E até mesmo na nossa postura. Quando a gente escuta uma demanda, uma acusação, uma reclamação muito forte, muito pesada, ou uma lamúria, né? Uma pessoa que está ali se lamentando, principalmente com depressão, que tem muita dificuldade de olhar, se vitimiza muito, a gente não entra no julgamento. A gente olha o que está por trás dessa vitimização. O que esse paciente está precisando cuidar? Qual é a necessidade dele que eu preciso olhar para depois trazer clareza para ele? Então, é isso que eu falo que vocês apuram tua escuta. Vocês vão ter uma escuta para compreender e não para resolver logo de cara. A terceiro ponto da CNV te apoia a curar relações e experiências anteriores que foram dolorosas e mal sucedidas. O que ele quer dizer com isso, né? A CNV, a consciência da CNV, ela traz cura. Ela traz cura porque a gente não fica preso no corpo, a gente apoia o paciente a não ficar em remorso, na mágoa. Eu tenho um casal que eu atendo, e que eu trabalhei muito essa questão da cura, assim, com eles. É desafiador. É um processo de passo a passo, igual de formiguinha, mas é muito transformador quando eles entendem, enfim, a consciência. Né? Existe dois pontos. Um tem mágoa porque foi abandonado no início do relacionamento, por questões que a pessoa não dava conta. Então, quando a gente traz essa questão da necessidade, né, eu disse que toda ação está contemplada na necessidade, o que naquele momento estava acontecendo que a pessoa não deu conta de continuar nessa relação? Qual a necessidade ali estava desatendida? Qual é o valor dela que foi difícil? Quando você traz essa consciência, essa clareza para o paciente, eles começam a sair dessa culpabilização, desse remorso, dessa mágoa, e começam a entender a intenção do outro. Né? E aí é que muda a transformação. Esse mesmo casal, a outra mágoa era a linguagem verbal de não responsabilização. Então, quando tinha um conflito, eu quero terminar, eu quero terminar, eu quero terminar. Então, ela sentia assim, ela usava essa palavra, eu sou uma marionete na mão. Quando ele quer, quando a pessoa quer, eu estou ali. Quando ela cansa, não quer discutir, eu não sirvo mais. Esse pensamento é um julgamento. Quando eu penso que eu sou uma marionete, eu não acredito que eu não consigo me conectar com o pensamento. E aí você trazendo essa questão da necessidade, né, dos valores para dentro do atendimento, a pessoa vai tendo clareza, percebe? Então, é muito de você dar um passo para trás da sua escuta para você poder ouvir o que ele precisa. Esse é o treino da comunicação neurolenta para a sua escuta ativa dentro da intervenção da psicoterapia, percebe? E coloquem aí no chat se está fazendo sentido para vocês. Coloque se vocês têm dúvidas, se você já ouviu falar sobre essa escuta mais ativa, se você já se sentiu assim inseguro com relação às demandas que você de querer ter, trazer soluções, às vezes você se sente perdido na escuta, não saber o que o paciente está precisando, que eles trazem muitas informações. Me conta se você atende todas as demandas que chegam para você. Vai ser muito importante para mim saber poder te ajudar aqui nessa troca. Duas perguntas chaves que eu falei lá no início para vocês, né? O que está vivo em nós e o que fazer para tornar nossas vidas mais maravilhosas? Todo mundo que fala de CNV, todo o Marshall Rosenberg, ele falava muito dessas perguntas. O que está vivo em nós é essa presença do que eu estou sentindo, sem ficar-se preso aos pensamentos. Quando a gente vai para os pensamentos, a gente se desconecta, a gente perde a mão, entende? Então, dentro do que está vivo em nós entra a honestidade e a autenticidade. Eu sou honesto, então o que você está sentindo com esse casal que eu
trabalhei essa consciência, eu disse o que que você sente quando você pensa que ela te abandonou, porque ser abandonado não é um sentimento, é um pensamento. Dentro do curso, a gente tem uma aula, no módulo 4, que a gente fala sobre os pseudo-sentimentos, a diferenciação, que a gente confunde de pensamento para sentimento. Então, dentro do resgate essência, a gente tem esse módulo que traz clareza, né, de fazer essa diferenciação, tem um exercício ali também para a gente poder se familiarizar muito mais com a linguagem dos sentimentos e sair dos seus sentimentos. Então, a gente usa essa ferramenta também para ajudar os pacientes. Então, eu pergunto, o que está vivo em você? O que você sentiu quando você pensa que ela te abandonou? E aí, o que tem? Tem também as listas de necessidades de sentimento que nos apoiam, porque nós também não estamos acostumados a olhar para esses sentimentos reais. Nós também não estamos, então a gente precisa dessa prática. Então, essas ferramentas nos apoiam a também nos familiarizar para poder ter confiança e segurança e passar isso para o paciente dentro da intervenção clínica. E aí você vai nomeando. Então, tristeza, frustração, solidão, isso são sentimentos. E não que, ela me abandonou, que isso é um julgamento. Quando ele acessa aquilo que ele sentiu, a gente vai, o que vai se tornar a tua vida mais maravilhosa é olhar para os seus valores, para as suas necessidades. Então, quando eu senti solidão, frustração, surpreso, o que que você precisava naquela situação que ela te abandonou? Eu precisava de apoio, eu precisava de compreensão, precisava de empatia. Faz sentido para você? Gente, vocês vão perceber que vocês vão precisar usar a checagem o tempo todo. Vocês nunca vão afirmar nada. Vocês vão sempre checar, fazer uma checagem para ter a certeza se está fazendo sentido para o paciente ou não. E aqui está. Qual é a diferença, né? Os dois pontos principais da CNV. Sentimentos e necessidades. Interessa o que eu sinto e não o que penso. Interessa o que o outro sente e não o que ele pensa. Sempre vamos focar. O sentimento, eles são mensageiros das nossas necessidades. Tudo que a gente sente é um estímulo. Então, o sentimento, ele mostra o que está nos estimulando, né? O que está me pegando, o que está me incomodando, né? E o que eu penso não importa, porque eu penso é julgamento, é crítica, é interpretação. CNV vai sair desse lugar de interpretação e focar nas necessidades, que é o que importa, nos valores. Então, eles são os estímulos, vocês vão percebendo que quando eu sinto algo, eu preciso de alguma coisa. Então, esse raciocínio de linguagem, que eu falo que a mudança de paradigma vai mudando, né? Em vez de eu pensar que o outro tem culpa do que eu estou sentindo, eu vou acessar a minha autorresponsabilização. É aí a mudança. Vocês começam a trabalhar a autorresponsabilização do paciente também. De encontrar o que eu estou sentindo, porque eu preciso de algo. Foi o que eu fiz com aquele paciente. O que você sentiu? O que você estava precisando? Essas são as perguntas chaves para vocês poderem ir trazendo essa mudança de paradigma. As premissas, né? Como eu disse, todo ser humano em cada ação escolhe fazer isso da conta na atender necessidade. A consciência vai te permitir sair da relatividade, fazer escolhas mais conscientes, como atender às necessidades e pedir a contribuição do outro. E as pessoas gostam de contribuir com os outros, desde que sejam livres para escolher. O que Marshall quer dizer com isso? Que lembra, está nato em nós essa compassividade, existe dentro de nós essa vontade de colaborar, mas eu não posso me sentir obrigada. E a gente entende com a comunicação violenta que nós somos livres para colaborar, né? Estamos escolhendo, quando o outro nos diz não, ele está dizendo sim para alguma necessidade dele. O mesmo acontece com a gente. Quando a gente diz não para o outro, estamos dizendo sim para alguma nossa necessidade. E como psicólogo, quando eu falei para vocês no início que eu tinha dificuldade em falar que eu não atendia a criança, porque eu tinha medo do julgamento das pessoas, eu ficava agindo violentamente comigo. E eu não estava sendo honesta com aquela menina, com aquela pessoa que me procurava. Então, contribuir com os outros nessa liberdade é essa consciência. Então, assim, por que eu não atendo criança? O que está vivo em mim que eu não dou conta? Né? Essa autoempatia faz a ter essa escolha de, pô, vou encaminhar, vou ser mais assertiva, não vou ficar presa a uma atuação que me deixa desconfortável e vou dar uma oportunidade do que o outro ter um desenvolvimento muito melhor, né? E eu me sentir mais confiante, mais tranquila para dentro da minha atuação, dentro da minha prática. Então, você começa a ter essa autocompaixão. Essa é a maior coisa que a CNV pode fazer para a gente, ter autocompaixão das nossas escolhas, né? Sem ficar nos punindo porque temos que ser, porque tem que ser assim, porque eu tenho que fazer por ser psicóloga, entende? Essa foi a mudança que foi trazendo confiança.
para que eu conseguisse fazer escolhas mais assertivas com as demandas que eu atendo hoje. E vocês também podem fazer isso. E agora eu vou falar para vocês as 5 atitudes que vocês precisam ter e como vocês podem trabalhar essas 5 atitudes com o paciente na prática clínica. Então, a primeira atitude é reconheça o que aconteceu. Você vai ajudar o paciente a sair da interpretação e olhar para o fato concreto, né? Então, a partir de um estímulo externo, lembra que eu falei dos sentimentos, que ele é um estímulo para nós, para contar o que a gente precisa, separe o fato do que você pensa que aconteceu. Então, nesse caso, ele traz, né? Ela me abandonou. Não, o que aconteceu? Ela escolheu terminar um relacionamento. Esse é o fato, né? Ela me abandonou é um pensamento seu. Então, ela escolheu. Então, primeiro você vai perguntar para ele. Reconheça o que aconteceu sem a sua interpretação. Vamos olhar para a observação, que é o primeiro passo, né? Dos 4 passos que a gente fala da CMV, que eu não gosto de trazer eles como passo, porque eu falo que são atitudes, porque a gente escolhe agir diferente, né? Se a gente, aqueles passos, os 4 passos da CMV, olhar a observação, reconhecer sentimentos, reconhecer necessidades, habilidades e pedido, eles nos apoiam nessas atitudes, a ter clareza de como a gente agir. O mesmo você pode fazer com você. Se você está se sentindo incomodado, querendo entender por quê, o que que aconteceu, qual é a demanda que eu tinha dificuldade, qual era o estímulo, o que que eu sentia, separar o fato do que eu pensava, eu não sou incapaz, eu não sou boa profissional, tire todos esses pensamentos da sua cabeça. Olha o fato e olha para aquilo que foi estimulado e o que você precisa para chegar na necessidade para fazer a escolha assertiva, que no caso a minha foi a escolha de encaminhar apenas para os profissionais, porque eu percebi que eu não conseguia pegar o que ele precisava, porque eu ficava muito estimulada com um vínculo ali, entende? Essa é a primeira atitude. Pergunta assim para o paciente, o que aconteceu? A partir desse estímulo externo, separa o fato do que você pensa, do que aconteceu, pede para ele anotar, vocês anotam aí também. Vai fazendo, pensa em numa situação que te desconectou de alguém, pensa em uma situação que foi muito estimulante para você. Anota o que aconteceu, não o que você pensou. A segunda atitude, reconheça, pergunta para o paciente, o que você está pensando? Né? Investigue se esses pensamentos você está culpando alguém ou culpando o outro, se culpando ou culpando o outro. Não foque nos pensamentos. Quando a gente foca nos pensamentos, é aquilo que eu falei, a gente acaba perdendo o vínculo, perdendo a essência, a gente não consegue nada, né? A gente acaba tendo uma desconexão e não consegue entender o que que a gente precisa. Então, dentro da situação que você está trazendo, que te estimulou, quais foram os pensamentos que você foi surgindo? Investigue aí, né? Então, com esse paciente, eu falei, o que você pensou? Ah, pensei que ela não, que ela só estava abusando de mim, que ela só queria se aproveitar de mim, que a hora que eu precisei dela, ela me abandonou, que eu não sou tão importante assim. Olha os pensamentos, são todos os julgamentos. Então, quando a gente faz ele olhar, ele percebe, investigue se esse pensamento está se culpando ou ocupando o outro. Então, ele estava culpando o outro, porque ela falava, ele falava, ela não me valoriza, ela ela não me ama, né? Então, está culpando o outro, eu estou sofrendo porque ela me abandonou. Então, eu falava, não foca nesses pensamentos. Olha para o que você, tira todos eles e olha para o fato. O que será que fez com que essa pessoa escolhesse terminar o relacionamento? Apesar do mundo, apesar de eu querer estar com ela. Percebe a autorresponsabilização acontecendo bem? Essa é a grande diferença. Terceira atitude, reconheça o que você está sentindo, né? Investigue no seu corpo o que está acontecendo. O que o teu sentimento está contando? Lembra que eu falei que os sentimentos são mensageiros das nossas necessidades. Vocês vão perceber no corpo de vocês, né? Então, quando a gente está nervoso, quando a gente está irritado, tem pessoas que ficam vermelhas, tem pessoas que ficam trêmulas, tem gente que sente dor no estômago. O sentimento responde no nosso corpo o que a gente precisa, qual é o estímulo. Então, quando a gente traz esse olhar para o paciente, diz o que você realmente estava sentindo lá no corpo. E aí ele acabou expressando, nossa, eu senti raiva, eu não queria terminar essa relação. Percebe que então ele não estava se sentindo abandonado, estava sentindo raiva por ela ter escolhido terminar o relacionamento. E aí quando ele acessa essa raiva, ele consegue entender o que ele estava precisando. Que aí nós vamos para o quarto passo. Reconheça o que você estava precisando, quais são as suas necessidades que está por trás desse sentimento. Então, quando ele viu que
raiva dela ter escolhido terminar o relacionamento, que estava precisando do quê? De companhia, de apoio, de conexão, de compreensão pela situação que estava acontecendo naquele momento que ela escolheu terminar. Ele precisava da compreensão dela, ele precisava da compreensão dela. E aí, quando eu tenho consciência do que eu preciso, eu saio do lugar de culpar. Eu não fico pensando que ela me abandonou. Eu fico com vontade de contar como que chega para mim essa decisão dela e como eu gostaria que ela pudesse colaborar nessas necessidades. Foi assim que a gente ressignificou a mágoa, porque eles reataram a relação, só que ele continua preso naquela mágoa. E hoje fica truncada a relação, a comunicação deles. Nós estamos em processo, né? Eu estou junto com eles em um processo dessa transformação. Mas as últimas sessões a gente vem trabalhando essa ressignificação, né, da mágoa, para ele poder entender que o que ela fez atrás era o que ela dava conta, era como ela conseguia agir naquele momento. Que quando eles voltaram a se conversar e que decidiram reatar um novo, a partir desse momento presente, o que eles podem construir de colaboração para atender as necessidades deles. E aí a gente vai curando, lembra que eu falei da cura? Curando as mágoas dos relacionamentos mal sucedidos ou o que ficou manchado dentro da relação com o outro. É onde a gente traz leveza, clareza, tranquilidade, né? No aqui, no agora. Tá difícil, vocês estão conseguindo fazer o exercício aí com vocês? Me contem no chat, né? Deixa eu perceber se está fazendo sentido para vocês. E aí nós vamos para a quinta atitude, né? A quinta atitude é decida o que você quer fazer a respeito. Aqui entra a responsabilização, o cuidado, né? O poder, o resgate do poder pessoal, né? Quando eu sei o que eu preciso, qual é a minha necessidade, eu consigo pensar no que fazer. Quando ele entender que o que chamava a atenção dele, né, apesar da mágoa, era a espontaneidade daquela pessoa, era a companhia, a leveza que ela trazia para dentro da relação, ele buscou conversar com ela, ele buscou resgatar essa relação. Então, quando a gente entende o que a gente quer, a gente sabe o que a gente faz. A gente ativa a nossa criatividade. Eu falo para o paciente, quando a gente consegue ter clareza do que a gente precisa, a gente ativa a criatividade, porque a gente já sai da focalização e começa a encontrar novas estratégias, novas ações para escolher de forma assertiva e efetiva o que a gente quer resolver com aquilo. Por isso que eu falo para vocês, com os profissionais que eu atendo, quando eles conseguem entender quais são as demandas que trazem maior tranquilidade, que eles não precisam ficar em um lugar de especialista para tentar atender tudo, quando eles conseguem, como eu fiz comigo, quando eu entendi que eu não dava conta de atender criança, eu respeitei isso e fiz uma estratégia, né? Escolhi outras coisas, outras demandas para serem atendidas e encaminhando as crianças hoje com mais tranquilidade, né? Sem culpa, sem ficar me punindo, sem ficar achando que eu sou uma péssima profissional, entende? Então, essa liberdade que eu falei para vocês, que é a comunicação da frase. Então, esses 5 passos, né, de eu conheço, olho para o fato, sem interpretar, sem julgar, sem avaliar, escuta a demanda que o paciente está trazendo, sem tentar trazer nenhum diagnóstico, sem tentar trazer nenhuma solução. Olha com curiosidade o que ele está precisando. Depois você pega o segundo passo, né, e vê o que está sentindo, mas por que está tão chamado? O que está por trás desse sentimento? O que esse sentimento está contando? Checagem, vai para as necessidades, o que ele está precisando? É atenção, é conexão, é ser ouvido. E depois você mostra para ele que ele tem esse poder de resolver, de buscar solução por si próprio, que está dentro dele, né? De trabalhar a sua criatividade, a estratégia. E aí entra o quarto passo, que é o pedido, vem nessa quinta atitude de como que eu posso colaborar e tornar a sua vida mais maravilhosa e tornar a minha mais maravilhosa. Essa pergunta é poderosa para dentro das relações. Foi o que eu fiz com esse casal, né? E eles conseguiram se acolher. Não é na primeira sessão, não é na segunda sessão. Vocês têm que ir trabalhando essas mudanças de atitude com consciência. Por isso que eu falo que é assim uma escolha, gente. E quando a gente escolhe viver de forma diferente no mundo, de forma mais respeitosa, mais humanizada, a gente consegue ter menos conflito, menos interpretação, menos confusão, menos culpa, começa a ter mais leveza. E aqui está uma mensagem que eu quero deixar para vocês, né? Eu entendo que a CNV é uma linguagem que pode ser usada em todas as áreas da nossa vida. É uma mudança de paradigma, toda a forma como a gente se comunica e reage ao mundo lá fora, entendendo as outras pessoas. Aprendo a escutar por trás das palavras, por trás dos comportamentos que nos levam a não levar as coisas para o pessoal e sim para o concreto. Essa é a maior mudança que vocês vão conquistar, né? Parar de levar as coisas para o pessoal e entender, né, que o outro é livre para fazer as escolhas e também é responsável 100% de atender as suas necessidades, como você também é 100% responsável para cuidar das suas necessidades. Essa compreensão de
autorresponsabilização, a gente leva para os pacientes e eles começam a ter mais autonomia dentro das escolhas da sua vida. Então, agora eu quero apresentar para vocês como que você pode dar o passo, né, para esse desenvolvimento, se aprofundar na comunicação não violenta, ter apoio para se desenvolver, ter essa mudança de acesso através do curso Resgate da Ciência na CNV. Esse é o meu projeto, no meio dos meus olhos, os Resgates da Ciência, é um curso gravado, 100% online, né? Tem mais de 43 aulas gravadas, você vai ter garantia de 15 dias, assim que você faz a sua inscrição, você vai ter acesso imediato na plataforma do curso, né? Então, e você tem acesso a um ano dessa gravação, então você pode assistir de onde você quiser, rever as aulas, são as aulas bem pontuais, bem curtas, bem diretas, tá? Onde você vai passar primeiro pela consciência da história da comunicação não violenta, quem é Marshall Rosenberg, qual é a essência da comunicação não violenta, e depois você entra para desmembrar cada fase, cada passo, né, em reconhecendo os sentimentos, como eu falei para vocês, desmistificando os pensamentos que a gente julga que são sentimentos, necessidades, pedidos e um módulo de ferramentas, onde a gente tem todas as ferramentas que eu fui trazendo para vocês, que eu fui usando, está lá para vocês usarem, aplicarem dentro da prática clínica na vida de vocês. Existe um grupo exclusivo de alunos, onde eu chamo Comunidade da Paz, Comunidade da CMV, onde a gente se apoia, grupo fechado no WhatsApp, onde a gente faz supervisões, trocas, dúvidas sobre a aplicação de alguma ferramenta, dúvidas até, acolhimento sobre algumas questões da própria vida, né, da próprio desafio de estar trazendo essa transformação dentro da sua vida pessoal. Como eu falei, a gente não consegue passar por outro se a gente não vivenciar. Então, esse grupo ele é muito rico, porque vira como se fosse uma família. Então, é exclusivo para cada um de vocês que sentirem essa necessidade de dar um passo a mais, vem com a gente para essa comunidade. Aqui está desmembrado os 8 módulos com mais de 40 aulas, né? O que é a CNV e seus pilares, sentimentos, necessidades e pedidos, a gente vai fazer uma diferenciação. Por que aprender a aplicar a comunicação não violenta? Qual que é a essência, né, desse propósito para dentro da nossa clínica? A teoria da linguagem do chacal, com mais com mais detalhes, julgamentos moralizadores, ferramentas para a prática clínica, a jornada, que é a aprendizagem da comunicação não violenta, e a aplicação dos relacionamentos, né, que aí você pode usar tanto com os pacientes ou casais que você atende, como na sua vida pessoal. Tudo isso, gente, eu estou propondo para vocês com uma proposta completamente diferente do que eu já fiz durante todos esses anos, 5 anos estudando e trabalhando com a comunicação não violenta, tem mais de 100 alunos aplicando a comunicação não violenta, participando desse curso. Dessa vez eu estou fazendo uma oferta muito especial, muito única, não sei se eu vou fazer isso em algum outro momento. Essa turma específica, nesse momento, se você adquirir, tem esses bônus extras, né? Quais são esses bônus, Cris? Você vai ter, como bônus, um workshop do encontro com o Brock, uma experiência profunda e divertida. É um workshop gravado, como aplicar esse jogo, como usar essa ferramenta dentro da sua prática clínica. Ele está lá gravadinho, em todas as etapas, com cada passo a passo. Lembra que eu falei para vocês que eu usei o baralho de sentimentos e necessidades para ajudar esse paciente a se familiarizar? É dentro desse jogo. E aí tem várias técnicas, tem a charada de sentimentos, tem simpáticos como necessidades, tem várias opções. Nesse workshop eu apresento como você pode utilizar essa ferramenta. Você vai ter esse brinde, se você acessar o curso agora, você vai ter esse brinde já na plataforma. Esse é realmente exclusivo para os 20 primeiros inscritos. Lembra que eu falei do livro que apoia a gente a trabalhar a mudança, né, dos caminhos para se relacionar? Os 20 primeiros inscritos, as vagas desses 20 para serem concluídos, né, os 20 primeiros inscritos vai receber em casa um exemplar desse livro, com uma dedicatória, pontuando os capítulos que eu acho mais importante vocês trabalharem, dependendo da língua que vocês receberem, tá bom? Esse é exclusivo para aqui por 20 inscritos. Outro bônus que é muito importante é a gente poder entender qual é o temperamento do nosso paciente. E aqui tem uma aula de temperamento com uma especialista psicóloga, Fernanda Ligeiro. Ela é muito parecida comigo porque é minha irmã, mas fez muita diferença para a compreensão da aplicação da CNV quando a gente entende qual é o temperamento do nosso paciente. Por que ele fica tão reativo em algumas situações?
fazer com que ele compreenda que os temperamentos é nato em nós e que a gente não tem como mudar, mas a gente tem como aprender a lidar. Então, essa aula, ela está muito gravada e ela vai te ajudar a ter essa clareza para você poder pontuar e trazer essa autoempatia com o paciente através de reconhecer quais são o temperamento, qual é o aplicando teste de temperamentos que ela oferece nessa aula, e na plataforma vai estar para você poder é, compreender melhor como ajudá-lo a ter essa autoempatia e sair desse lugar de reatividade. Bom, nossa, Cris, tudo isso por quanto, né? Quanto que a gente quer, quanto o curso ele tem o valor de 997 à vista ou 12 de 99,50, mas não é esse a oferta que eu quero fazer para vocês. Como eu disse, é um momento muito especial que eu estou vivendo e eu estou dando um desconto de R$ 450. Então, tudo isso que vocês vão ganhar é uma oferta especial por 12 de R$ 54,89 ou R$ 550 à vista. O link está sendo colocado aqui nos comentários para quem quiser dar esse grande passo e para uma nova transformação e para um aprofundamento dentro da comunicação não violenta comigo, para essa comunidade da paz, por esse valor. Esse desconto, gente, ele é único, são R$ 450 de desconto. E aí fica esse convite para que vocês sintam no coração essa vontade de dar esse maior passo, firme com a gente, fazer parte dessa comunidade da paz, né? Com esse desenvolvimento que a CNV transforma na nossa liberdade, na nossa clínica. E aqui fica o meu agradecimento, a minha gratidão pela sua presença, a minha gratidão pela sua confiança, a minha gratidão pelo seu tempo, a minha gratidão pela sua disponibilidade, né? Eu te encontro do outro lado na nossa comunidade da paz. Para mim é um prazer poder compartilhar isso aqui com vocês. Para mim é um prazer poder dividir todo o ensinamento, toda a troca, toda a transformação que a comunicação não violenta pode fazer na nossa vida, porque eu acredito que quanto mais pessoas a gente transformar através dessa linguagem empática, quanto mais pessoas a gente levar a consciência da CNV, a gente pode transformar a nossa sociedade, o nosso mundo e também o nosso grupo, né? A nossa classe de profissionais, saindo então da globalização, saindo do autocrítica, do julgamento, trazendo mais humanização, muito mais empatia com nós mesmos e com todas as pessoas e autorresponsabilidade numa sociedade. Pessoas mais coerentes com aquilo que sente, pessoas mais autênticas com aquilo que sente. Essa é a mudança que a CNV pode proporcionar para você, na sua vida e para todas as pessoas que confiam no seu trabalho. Então, vem comigo para dar esse grande passo. Te espero nessa grande jornada, nessa linda jornada que é a mudança que a CNV pode fazer para a gente. Um grande beijo e nos vemos do outro lado.